Pessoal, hoje a gente está aqui na nossa área nova de plantio do açaí, que nós começamos aqui em 2024, uma área que nós plantamos agora início do ano, em janeiro. Já fazem aí 6 meses que nós fizemos o plantio, né, aqui na nossa área nova, com várias mudas novas, como vocês podem ver. E eu vou mostrar para vocês como estão as nossas mudas novas aqui, após 6 meses no campo. Quais são as condições, o que nós já fizemos. Dar um apanhado geral para vocês de como elas estão, até para servir como base para vocês entenderem como é que é o processo, como é que é a adaptação delas ao campo, enfim. Então, fica até o final para você não perder nada. Bom, pessoal, como já falei no início do vídeo, hoje a gente vai fazer o acompanhamento aqui no campo das nossas mudas de açaí que nós plantamos lá no início de 2024, lá em janeiro. Então elas estão completando aí 6 meses. Eu vou mostrar para vocês como é que elas estão, tá certo? Só recapitulando, né? Para quem tá chegando agora, aproveita para se inscrever no canal, para você não perder os vídeos que a gente está fazendo um acompanhamento total desse nosso plantio. Nós estamos fazendo a adubação orgânica dessas mudas, então vai ter vídeo também sobre isso. Para você se inscreve para você não ficar de fora, tá bom? Seguinte, pessoal, só para recapitular, nós fizemos o plantio bem no início do período chuvoso aqui na nossa região, ou seja, lá em janeiro, primeira semana de janeiro, ou seja, nós começamos o ano realmente fazendo o plantio dessas nossas mudas, tá? Essas mudas aqui, pessoal, especificamente as que nós plantamos esse ano, essas 2.000, 2.500 mudas que nós plantamos esse ano, nós não produzimos, tá? Deixa eu sentar um pouquinho aqui pra gente conversar melhor, que acocado dói o ombro. Nós não produzimos essas mudas, especificamente essas. Todo o resto do nosso plantio nós produzimos. Mas essa daqui, pessoal, como o nosso viveiro estava muito ruim, a gente tá precisando fazer uma reforma nele, nós decidimos comprar essas mudas na Amazon Flora. Tá? É uma empresa lá em Marituba, que é uma referência, inclusive é a empresa licenciada para vender sementes e mudas da Embrapa. Então vai lá. Eu vou deixar aqui o contato do pessoal da Amazon Flora para vocês entrarem em contato com eles, procurarem eles para adquirir suas mudas, adquirir suas sementes, tá bom? Então essas mudas nós adquirimos deles, tá? Então, início de janeiro, nós começamos o nosso plantio para pegar todo o período chuvoso, tá certo? Para pegar todo o período de chuvas. É muito importante, pessoal, você fazer esse plantio no início de chuva, porque o açaí é muito sensível ao estresse hídrico. Mesmo a gente fazendo o plantio de mudas que foram feitas para serem plantadas a sol pleno, como essas das cultivares da Embrapa, tá certo? Ou seja, mesmo elas sendo preparadas para você plantar assim, ó, sem sombreamento, a sol pleno, em terra firme, ou seja, fora da área alagada, ainda assim é muito importante a gente não descuidar da água. Então a gente faz o plantio normalmente das mudas de açaí no início do período chuvoso para ele pegar toda aquela quantidade de água, tá? Só para vocês terem uma noção, eu vou colocar aqui o quanto já choveu agora nesse primeiro semestre aqui na nossa região, aqui no nosso terreno, né? Que a gente tem o controle via pluviômetro, né? Que a gente faz a aferição todos os dias desse nosso pluviômetro quando chove. Então eu tenho aqui o total do quanto já choveu e a média de chuva aqui na região. Então eu vou deixar aqui para vocês verem isso aí, para vocês acompanharem e saberem o quanto foi que choveu aqui na nossa região, para vocês entenderem como nossas mudas estão se desenvolvendo bem com essa chuva, tá? Tendo esse manejo de ser plantado no início do período chuvoso. De qualquer forma, pessoal, nós não descuidamos também. A gente sabe, né, porque a gente já tem vários aí anos produzindo açaí, a gente sabe o quanto é importante a irrigação. Então, nós fizemos o plantio, mas nós já temos nosso sistema de irrigação todo implantado. Então, mesmo quando não choveu, nós irrigamos as nossas plantas, tá certo? Então, elas não ficaram em nenhum momento sem água ao longo desse ano inteiro, agora desses 6 meses, tá? Então, isso é um negócio muito interessante que, com certeza absoluta, eu garanto para vocês, foi um diferencial muito grande para nossas plantas estarem se desenvolvendo do jeito que elas estão se desenvolvendo. Eu já vou mostrar para vocês aqui, certo? Deixa eu virar um pouco aqui a câmera para a gente andar um pouquinho pelo nosso plantio novo, para mostrar para vocês como elas estão se desenvolvendo, tá? Interessante a gente reparar, pessoal, que as nossas plantas já passaram daquele período de adaptação dos primeiros meses, tá certo? Os primeiros meses a gente tem muitas folhas assim, ó, que elas começam a amarelar e secar.
por conta da adaptação do açaí a sol pleno. Os primeiros meses aí, acho que os 3, 4 primeiros meses, como eu sempre falo, as mudas elas sofrem bastante. Deixa eu mostrar uma outra aqui para vocês, ó. Tanto é que as folhas mais antigas ainda estão aqui, ó, e elas estão bem queimadas, vocês podem ver, ó, bem queimadas, certo? São as folhas mais antigas, vocês podem ver aqui, ó, que eu tô segurando, ó, ela é uma das folhas mais antigas. Mas as novas, pessoal, ó, já não tem mais esse sinal tão forte de queimaduras do sol, tá? E isso aqui é um negócio muito interessante. Deixa eu andar para cá, ó. Tá? Porque nós conseguimos chegar no verão agora, que já tá parando bastante as coisas aqui na região, parando realmente, já tem aí pelo menos aí uma semana que não chove, e as nossas plantas elas não estão mais sofrendo por conta do sol, tá? Então é muito interessante, pessoal, que a gente faça um manejo adequado para que as nossas plantas, ó, elas cheguem a esse período chuvoso, a esse período de seca, tendo ultrapassado o período de adaptação em que as folhas vão secando, tá? Aqui, ó, um exemplo. Aqui, ó, a folha mais antiga, ó, ela secando bastante. Vocês vão ver que vocês veem aqui que elas sofriam bastante mesmo no começo. Mas ó, as novas. Folhas maduras, ó. Folhas bem maduras, tá? Então isso aqui é um negócio muito bacana da gente ver, tá? Muito bacana mesmo a gente ver essa evolução no campo. Uma das primeiras características que a gente tem que reparar quando chega nessa fase aí de 6 meses, ou então quando chega na fase de seca. É interessante que a nossa muda não esteja mais passando por esse período de estresse acentuado, tá? Aqui, ó, essa aqui tá interessante também de reparar, não só mais nas folhas antigas, ó, que elas já estão bem secas, e as folhas novas saudáveis, mas é interessante a gente reparar, desculpa o vento, tá, pessoal, que hoje realmente está ventando bastante. Na espessura aqui, pessoal, deixa eu ver se eu tiro essa folha daqui, depois eu tiro ela. Na espessura do estípio, vocês estão vendo aqui, ó, o tamanho desse estípio aqui, dessa planta, como ele engrossou. É um negócio realmente impressionante, tá? Isso aqui tem muito a ver, pessoal, com equilíbrio nutricional, tem muito a ver com disponibilidade de água e de luminosidade, tá? Então, é muito natural, pessoal, a gente nos primeiros meses não ver um crescimento vertical muito acentuado. É natural isso, tá? Porque não tem nenhum, vamos dizer assim, deixa eu virar para esse lado aqui, para o vento bater menos. Como nossa planta, ela tá com a luminosidade aqui, né, sem nenhum tipo de sombreamento nem nada, ela tá com 100% de aproveitamento de luz, tá? Então, não tem nenhum tipo de incentivo, vamos dizer assim, né, para que ela acelere o seu crescimento vertical. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa, na verdade, a engrossar o estipe, tá? Eu já fiz essa comparação em outro vídeo nosso, vou deixar aqui na descrição, de um açaizeiro sombreado para os nossos açaís, nossos açaizeiros a sol pleno, para vocês verem depois isso em plantas adultas, tá? Nesse caso aqui a gente já começa a ver esses sinais de aumento da espessura do estipe. Isso aqui é um sinal muito importante para a gente acompanhar, tá? Então não se preocupem tanto com o crescimento vertical. Vocês vão ver que tem muitas mudinhas nossas aqui que ainda estão baixinhas. Praticamente teve pouca diferença de altura, mas a diferença mais acentuada é, na verdade, nessa espessura aqui, tá? Então, nesses primeiros aí meses, se atentem a essa espessura do estipe, porque ela diz muito respeito sobre luminosidade, aproveitamento da luminosidade no caso, né? Sobre balanceamento da nutrição, ou seja, a nossa planta está bem nutrida, e também sobre disponibilidade de água, ou seja, a nossa planta não está passando por estresse hídrico. Tudo isso vai influenciar nesse sinal aqui. Então, é um ponto muito importante para vocês analisarem, tá? Nas plantas de vocês. Encostei para cá um pouquinho, pessoal, para a gente poder conversar sem ter tanto vento, porque senão eu só vou conseguir escutar o vídeo mais tarde, e aí se tiver cheio de vento vai ficar complicado para eu colocar no ar. Vai atrapalhar demais. Mas deixa eu explicar para vocês alguns detalhes, tá? Primeiro, graças a Deus nós não tivemos nenhum ataque de pragas aqui na região.
aqui no nosso plantio esse ano. Nossas mudas se desenvolveram sem nenhum tipo de intercorrência, sem nenhum tipo de imprevisto, tá? Até apareceram alguns gafanhotos aqui na nossa região, mais do que o normal, mas não atacaram nossas mudas mais novas, atacaram até um pouco mais as antigas, as adultas, tá? Mas também não teve muito estrago, nem nada do tipo, nenhum prejuízo, tá? Sobre a irrigação, pessoal, deixa eu mostrar para vocês que aqui tá legal de mostrar, ó. Nossa irrigação que nós estamos usando, pessoal, para quem acompanha o canal, tem todo o detalhe da nossa irrigação aqui, tá? Toda detalhada na nossa playlist de irrigação que eu vou deixar aqui na descrição, tá? Nós mostramos como nós fizemos todo o nosso sistema de irrigação, inclusive vai ter vídeo novo mostrando mais coisas. Nós usamos aqui, pessoal, gotejamento, tá? Só que é um gotejamento de alta vazão. Então a gente joga aqui, pessoal, aproximadamente aí 16 litros hora, tá? E nós irrigamos cada setor aí 1 hora por dia, tá? Em média, na verdade, né? Porque o nosso regime de irrigação irriga 2 horas um dia, no outro dia não irriga. Então, em média, a gente irriga como se fosse 1 hora por dia, tá? Então, a gente fornece aqui para nossas plantas 16 litros de água por dia, tá? Se chove mais do que 16 litros no dia, ou 16 milímetros no dia, nós não irrigamos. Se chove menos, nós irrigamos 16, tá? Então, todo dia elas recebem 16 litros de água, né? Cada uma, tá? Isso aqui é um gotejador numa muda e o gotejador na outra. Ou seja, como isso aqui é uma touceira, nós estamos jogando 30 litros, 32 litros aproximadamente, né? Por touceira ao dia, tá? Nesse nosso esquema de irrigação, certo? E elas estão se desenvolvendo muito bem, graças a Deus. Sempre foi assim, na verdade. Nossas mudas estão, mesmo as plantas mais adultas, estão se desenvolvendo bem. Essa aqui é uma folha antiga, ó, seca. Tá vendo? Falar para vocês um pouquinho agora sobre o cronograma de adubação, pessoal. Como vocês podem ver, ó, a gente está adubando, já fazendo adubação orgânica do nosso plantio. Vai ter vídeo sobre isso aí nesses próximos dias também, tá? Nossa adubação está em dia. Nós já fizemos a adubação com o NPK, já até fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui na descrição para vocês assistirem, caso não tenham assistido ainda, tá? Estamos fazendo nossa adubação orgânica e vamos fazer nesse próximo mês agora, julho, finalzinho de julho mais ou menos, a adubação de micronutrientes também, tá, pessoal? Ainda não sentiu nenhum tipo de... Temos pouquíssimas mudas aqui plantadas com sintomas aí de deficiência de micronutrientes. Vou até mostrar uma para vocês. Então isso é um excelente sinal de que nós estamos dentro do cronograma direitinho. Nossas mudas estão aceitando bem esse cronograma, tá? Nós não precisamos adiantar nenhum tipo de adubação ainda, tá? Porque o que acontece, pessoal, como o nosso solo, de forma geral, né, o solo no Brasil, solos tropicais, normalmente são pobres em boro, né, são deficientes em boro, é muito comum nesses primeiros meses as mudas elas sentirem essa deficiência de boro, tá? Então a gente acabou demorando um pouquinho mais para poder fazer a adubação com micronutrientes, porque a gente estava ajustando a irrigação delas, organizando algumas coisas. E graças a Deus elas não sentiram nada, tá? Pouquíssimas mudas sentiram, já vou mostrar para vocês, tá? Mas como nós vamos fazer nesse próximo mês agora essa adubação com micronutrientes, tá bem tranquilo. Não se preocupem que também vai ter vídeo sobre isso, tá? Mas se você já quiser adiantar e quiser ver como você faz a adubação do açaí do zero, do início, né, do mais básico ao nível avançado, aqui embaixo tem um e-book que nós produzimos com todo o cronograma de adubação do açaí, explicado direitinho, com recomendações da Embrapa, tá bom? Para você fazer seu acompanhamento direitinho lá, tá bom? Então você pode adquirir o seu aí na nossa biblioteca da Fazenda Imperial. Show de bola? Um negócio interessante nessa muda aqui, pessoal, que eu não tinha nem reparado, é que ela já tá até soltando perfilho. Ó, já tá até perfilhando, com 6 meses. Esse perfil não vai ficar, tá, pessoal? Esse perfilho muito novo aqui, a gente retira ele, tá? A gente vai retirar isso aí ao longo dos dias. A gente não deixa nesse primeiro ano perfilhar. Nós vamos deixar perfilhar aí a partir de 1 ano e meio para 2 anos a gente começa a deixar aparecer alguns perfilhos, tá? Mas nesse caso aqui a gente vai retirar todos eles. A gente mantém somente essas 2 mudas plantadas aqui que fazem parte da nossa touceira. Para quem tá achando esquisito, pessoal, é o seguinte: nosso espaçamento é uma touceira aqui, ó, e a outra touceira ali, né, que tá até faltando um pé ali que eu acho que provavelmente foi um pé que não aguentou.
Então deixa eu pegar como exemplo esses daqui, ó. Tem uma touceira ali, ela está a 5,5 metros dessa bem daqui, que está a 5,5 metros dessa touceira aqui, certo? Então, o nosso distanciamento, pessoal, é de 5,5 por 5,5, só que nós fazemos isso, pessoal, em triângulos. Vocês podem ver aqui que os nossos pés, nossas touceiras, elas estão intercaladas. Então, eu tenho uma touceira aqui, aí eu tenho uma touceira ali, eu tenho uma touceira ali, em zigue-zague, tá vendo? Isso aqui é um triângulo, ou seja, tá em triângulos equiláteros, tá? Isso aqui é interessante, eu já tenho um vídeo explicando detalhadamente esse nosso espaçamento para vocês acompanharem, então vou deixar o vídeo aqui na descrição, mas esse esquema aqui é interessante porque eu garanto que eu não vou ter sombreamento entre as linhas, tá? A sombra das minhas linhas, elas vão para o corredor da outra, tá? Então isso aqui é um negócio bem interessante, tá? Já tem um vídeo sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição para você assistir e tirar suas dúvidas, tá? E a nossa touceira, pessoal, nós, em vez de distanciar as nossas plantas a 20, 40 centímetros, nós distanciamos elas em 1 metro. Por que nós fizemos isso? No vídeo eu também explico, tá? Mas vou dar uma apanhada geral para vocês aqui. Porque é o seguinte, pessoal, com 1 metro de distância, a gente dá um tempo maior para elas se desenvolverem sem que o desenvolvimento de uma, o crescimento de uma, atrapalhe o crescimento da outra. Porque, entre aspas, atrapalha, né, pessoal? Porque o que acontece? Se eu estiver muito próximo, em pouco tempo, as raízes delas vão começar a se entrelaçar e vão, obviamente, as duas mudas disputar por água, por nutrientes e tudo mais. Se eu distancio isso aqui um pouquinho mais, eu tenho raios maiores de raízes sem ter interferência, tá? Então, isso aqui é interessante para esse primeiro pontapé inicial de desenvolvimento, tá? Isso aí é a nossa interpretação sobre a situação, tá? Não é um espaçamento recomendado pela Embrapa, é um espaçamento que nós discutimos com o pessoal da Amazon Flora, achamos interessante e botamos em prática, tá? Achamos muito legal a ideia e botamos em prática, tá bom? Então, se você estiver se perguntando onde foi que eu encontrei isso aqui, você pode até ir lá com o pessoal da Amazon Flora, que eu já falei que eu vou deixar o contato deles aqui para vocês tirarem essas dúvidas sobre esse espaçamento, tá? Então, tá dessa forma aqui nosso espaçamento para vocês que estão acompanhando agora. Tem vídeo no canal, então se inscreve que lá tem tudo para vocês sobre o nosso plantio, tá bom? Aqui nós estamos fazendo nossa adubação, como eu falei para vocês. Vamos dar uma volta aqui no nosso plantio. Vou ver se eu encontro alguma muda com deficiência para vocês acompanharem. Nesse caso aqui, foi alguma muda que provavelmente não resistiu. Acontece, tá? A gente pode plantar mudas no campo e elas estão saudáveis, mas por algum motivo, né, pessoal, às vezes acaba tendo realmente um ataque de praga que a gente não detectou e acaba levando a nossa muda. Era para ela estar bem aqui, ó. Mas foram pouquíssimos, nós temos pouquíssimas touceiras furadas aqui, sabe? Deixa eu ver se eu encontro uma muda com deficiência para mostrar para vocês o sinal de deficiência. Mas como nem tudo são flores, pessoal, aqui um exemplo de planta que está manifestando uma deficiência. Vocês podem ver que ela tem um aspecto bem diferente das outras plantas nossas, né? As folhas esquisitas, né? Meio desproporcionais, vocês estão vendo aqui, ó. Bem diferente daquela nossa outra, folhas retorcidas. Folhas aqui, ó, que estão crescendo esquisitos, afuniladas, tá certo? Ó, desproporcionais. Folhas maiores são as mais antigas, as mais novas são menores. Então, tá realmente esquisito, tá manifestando uma deficiência, tá certo? Eu não consigo cravar para vocês qual é a deficiência, pessoal, porque seria irresponsável eu falar sobre a deficiência sem ter uma análise direitinho, né? Alguns sintomas de algumas deficiências, como a de boro, por exemplo, são bem marcantes. Mas nesse caso aqui, pode até ser de boro, tá? Mas pode ser de um outro nutriente, né? Muito provavelmente de um micronutriente. Por que eu estou falando muito provavelmente? Porque nós já fizemos adubação com macronutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, tá em dia. Nós já fizemos adubação orgânica, então de macronutrientes nós estamos bem servidos, né? Nossa muda está bem servida. No entanto, a de micronutrientes que nós ainda vamos fazer esse mês, não foi feita, né? Então, muito provavelmente é de micronutrientes. Isso aí eu realmente não tenho como cravar para vocês qual é, porque eu não quero ser responsável de falar para vocês e bater o olho e falar alguma coisa sem ter realmente uma análise laboratorial de tudo isso aí. Porque é o seguinte, pessoal, não é só... Os nutrientes, eles não interagem de forma isolada, tá? Eles não interagem com a planta de forma isolada. Existe também uma interação entre os nutrientes, pessoal,
que o excesso ou a falta de um nutriente, pessoal, pode acabar gerando deficiência da absorção de um outro, tá? Pode acabar prejudicando a absorção, a disponibilidade de outro nutriente no solo. Então, às vezes eu posso estar vendo uma deficiência aqui, mas é porque o meu solo pode estar pobre ou com excesso de outro nutriente e eu preciso equilibrar isso aí, tá? Então, mas só para vocês terem uma noção de que acontece, tá? Isso aí acontece, a gente está com um cronograma organizado, né? Um cronograma direitinho. Já está na hora realmente de fazer a adubação com micronutrientes, então a gente isso aqui já reforça que nós não podemos adiar muito a nossa adubação de micronutrientes, tá bom? A gente tem que fazer realmente seguir nosso cronograma, pela pouca incidência que nós temos desse problema aqui de deficiência, indica que nosso cronograma está calibrado direitinho, tá certo? Está calibrado direitinho. O ideal mesmo é que não aparecesse nenhuma, né? Então se a gente pudesse fazer isso antes, a gente faria. Mas adubo é caro, né, meu povo? Adubo é caro e a gente tem que ir equilibrando esses custos, tá? Mas pouquíssimas situações como essa, isso aqui é só para vocês entenderem que nem tudo são flores, tá, pessoal? Aqui não é também o caso perfeito de manejo, né? A gente, como vocês podem ver, existem alguns imprevistos que acontecem, como é esse caso aqui que eu estou mostrando para vocês. Mas graças a Deus, pouco controlado e nós já estamos próximo de resolver isso aí, tá? Pessoal, tire esse minutinho aí. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve agora, deixe seu like, deixe seu comentáriozinho também que você me prometeu no começo do vídeo. E é o seguinte, galera, eita, que o vento não vai me deixar gravar hoje. Deixa eu pegar uma parte que não tenha tanto vento, acho que assim fica bom. Esse aqui foi um vídeo, pessoal, para mostrar para vocês um pouquinho, né? Eu acho que 6 meses em campo é vamos dizer assim, um marco interessante para a gente fazer um vídeo, né, para mostrar para vocês, porque a gente já vai ter algumas etapas de manejo realizadas, como eu falei da adubação, já vamos ter um resultado mais visível, mais palpável para mostrar para vocês e para vocês poderem também usar como parâmetro para o manejo de vocês, né? Vocês podem comparar, opa, Ricardo, ó, eu fiz isso aqui, ficou melhor do que o teu, dá uma olhada aqui como é que eu fiz. Ou então, Ricardo, pô, minha tá passando por esse processo aqui, eu acho que ela tá passando por algum problema. O que será que pode ser? Você pode tomar como base esse vídeo aqui para você saber se você está no caminho certo ou não, tá bom? Tem coisas que a gente precisa ajustar, pessoal, sempre vai existir, né? Eu acho que o nosso cronograma de adubação, por exemplo, a gente pode melhorar ele, nós estamos melhorando cada vez mais, tá bom? Nossa irrigação, nós estamos fazendo algumas mudanças também, vou mostrar para vocês isso aqui ao longo desses meses, que a gente também acho que vai melhorar o nosso plantio, mas é bacana fazer esse vídeo de acompanhamento, porque eu sei que tem muita gente, e eu fiquei assim, né, desnorteado, né? Pô, será que minha muda tá boa com 6 meses? Será que ela não tá, né? A gente não tem essa informação toda. E eu abro o nosso projeto aqui, nosso plantio, justamente para poder compartilhar isso com vocês, tá bom? Espero ajudar, eu espero que você se inscreva no canal e aproveite o nosso conteúdo, tá bom? Não esquece de que aqui na descrição, pessoal, tem nossos e-books para você produzir suas mudas e aprender como adubar seu açaí corretamente, tá bom? E vão ter outros conteúdos que vão surgindo por aí que a gente vai fazendo para poder ajudar vocês. Então você pode ir lá adquirir seu e-book, tá bom? A gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo e até lá!